Olá! Então, a gente tem aqui a nossa aula inaugural, se adaptando aí a essa nova realidade de quarentena e não podíamos deixar de pensar em como se adaptar a esse novo formato, né? E aí, diante de todo esse cenário que a gente está vivendo, eu trago um dos livros mais icônicos da literatura mundial, que é Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira é o único livro escrito em língua portuguesa que ganhou o Prêmio Nobel, escrito pelo José Saramago. Inclusive, foi cobrado no vestibular da UERJ de 2018, um ícone, né? E que muitos filósofos, inclusive, têm trazido esse comparativo ao cenário que a gente está inserido agora com relação ao Covid-19. Isso nos traz à luz de como a literatura ela está associada ao nosso cotidiano e que muitas vezes é uma disciplina que a gente entende como sendo antiga ou como, digamos, até sem utilidade, quando de fato está inserida no nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina. O livro, ele também tem um filme que foi dirigido pelo Fernando Meirelles. Para quem não sabe, é o mesmo diretor de Cidade de Deus, foi super premiado, participou do Festival de Cannes. E o livro é uma alegoria a uma sociedade caótica, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele nos próximos slides. Quando ele lançou, o Saramago, ele disse que foi um livro muito difícil dele escrever, né? Que na apresentação do seu livro ao público, ele disse que era uma experiência brutal. E quem já leu o livro sabe, de fato, que conforme as páginas vão passando, a gente tem realmente uma experiência até sensorial, de angústia ali, de incômodo. E alguns teóricos da arte costumam dizer que a arte ela precisa incomodar a gente, ela precisa causar um estranhamento, ela precisa causar essa angústia. Mas por que ele teria escrito esse livro dessa forma, né? Qual seria de fato sua intencionalidade discursiva? Então, quando a gente pega a palavra cego, a gente pode ter ali alguns significados. Primeiro significado, ser privado da vista. Recentemente a gente teve até um livro que também virou filme lá na Netflix, que foi o Bird Box, super aclamado também, que falava justamente da ausência da visão. Mas voltando aqui para o nosso slide, o segundo possível significado seria um sentido figurado, né? Alucinado, transtornado, então poderia ser associado a tal pessoa ficou cega de raiva ou cega de paixão, tanto que existe a expressão o amor é cego, né? Dizendo que a paixão sequestra a nossa razão. Os professores de filosofia aí estão mais envolvidos nessa questão para falar sobre esse assunto. E o terceiro significado seria que impede a reflexão, o raciocínio, que perturba o julgamento, oblitera a razão. Então, seria uma cegueira, digamos, parcial, né? Da gente enxergar o que a gente gostaria de ver, ou não enxergar aquilo que a gente não quer ver, o que está diante dos nossos olhos. Enfim, aqui a gente tem, claro, uma fonte do dicionário, com relação ao vocábulo, né? E aí, o que acontece no livro do Saramago, né? Ele faz uma dicotomia ali muito importante com relação a uma diferença muito sutil, que num primeiro olhar pode parecer que não tem diferença, né? Entre o olhar e o ver. A epígrafe do livro vai dizer o seguinte: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Quantas vezes ao longo do nosso dia a gente passa pelo próximo e a gente apenas passa, né? Será que de fato a gente repara no que acontece? Será que agora, que praticamente todo mundo teve que parar, a gente passou a ver, passou a reparar, até dentro do nosso meio de convívio mesmo, das nossas relações
afetivas no sentido de afetamento, de afetar o outro. Então, o verbo olhar, ele está associado a uma percepção visual, né? De nós olharmos como se fosse uma consequência física. Nós olhamos tudo ao nosso entorno. Agora, o ver é uma possibilidade de observação que ela é mais cuidada, ela é mais detalhada. É um exame mais minucioso com relação àquilo que eu estou observando. Reparar, portanto, não é nada mais do que se libertar da superficialidade da visão para aprofundar o interior do que é o homem e finalmente conhecê-lo. Eu posso até criar um link aqui com um nome muito famoso que eu uso muito em sala de aula, que é o Bauman, que traz à tona essa questão das relações líquidas, dessas relações fluidas, superficiais, que são ainda mais potencializadas pela ótica da tecnologia, né? Que hoje está sendo nossa parceira aqui para montar essa aula, mas que na maioria das vezes muito mais afasta as pessoas do que aproxima. Nesse ponto, a gente também tem algumas possibilidades para o verbo reparar. Então, reparar poderia ser, primeiro, fazer reparo ou conserto, né, com relação a algo que foi quebrado, algo que não está funcionando em perfeito estado. O pedreiro reparou o muro parcialmente destruído. E eu também tenho a possibilidade de fixar a vista ou atenção em observar, ver, notar. Então, quando eu reparo, eu tenho uma ação que ela vai além do ver e do olhar, porque ela é uma ação que se prolonga, né? Ela se estende, ela fica um pouco mais profunda, ela sai daquela superficialidade. Aqui a gente tem uma imagem do Saramago, cônico. Para quem não sabe, o Saramago ele era ateu, e em uma entrevista, uma jornalista perguntou para ele como podia homens sem Deus serem bons. E ele, em contrapartida, respondeu: pois eu te devolvo com uma pergunta: como podem homens com Deus serem maus? Ele era inteligentíssimo. Hoje quem mantém o seu acervo, sobretudo em Portugal, é a sua viúva, né? Sua esposa, mantém tudo lá, desde escritos até recortes que ele queria publicar e que ele não teve essa oportunidade. Bem, ou seja, essa cegueira que o Saramago traz na sua obra nada mais seria do que uma alegoria, que é uma palavra que aparece muito na literatura, não é verdade? Quando a gente pega a palavra alegoria dentro de um contexto carnavalesco, seria um carro alegórico que faz uma referência a algo que já existe na sociedade. Quando eu insiro isso dentro de um contexto literário, uma alegoria é um recorte social, né? Então, essa alienação do homem que aparece ali, essa cegueira branca, é, na verdade, uma cegueira que ela aparece em relação a si, em relação ao outro, e gera uma alienação. É uma alienação que o homem nem sequer se dá conta de que está acontecendo. É uma consciência perdida. E aí, a partir dessa consciência que se perde, há uma massificação, há uma barbárie, há uma mazela social em demasia. E que muitas vezes a gente naturaliza esses processos e age com piloto automático. Marx vai dizer: com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. Ou seja, amam-se as coisas em detrimento do sentimento ao próximo. Eu amo as coisas e uso as pessoas, quando na verdade deveria ser o contrário. E o Saramago ele amarra isso muito bem dentro da construção, tanto dos seus personagens, quanto dos cenários que vão se traçando ali dentro da narrativa. E aí a gente entra também na função da arte, porque a gente não tem como desvencilhar a arte.
Elas estão intrinsecamente ligadas, assim como o cinema é um exemplo, né, de manifestação artística, a escultura, a dança, o teatro, a música. Então, essa função humanizadora de quando eu leio e aquilo me toca de alguma forma e aquilo me modifica. Todas as vezes que eu leio um livro, eu não saio intacto a leitura desse livro. Heráclito vai dizer que não é possível mergulhar no mesmo rio 2 vezes, porque o rio não é o mesmo e nós também não somos os mesmos. E na literatura, por sua vez, a gente consegue ler um livro várias vezes, mas o livro, apesar dele continuar sendo o mesmo fisicamente, nós vamos ressignificá-los. Isso, inclusive, tem um nome, se chama palimpincesto, que são as camadas de sedimento de leitura que a gente vai colocando cada vez que a gente lê um livro diferente. Um exemplo, vou pegar o clássico, que acho que todo mundo já leu em algum momento, ou pelo menos conhece alguma frase. Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Se você lê o livro do Pequeno Príncipe com 10 anos, o livro vai te tocar de uma forma. Se você lê o livro novamente aos 15, depois de ter passado por uma decepção amorosa, ele provavelmente vai ter um significado diferente, que por sua vez significará de forma distinta se você ler mais uma vez aos 25 e ler novamente aos 30, ler aos 35 para o seu filho, para a sua filha.